É um enorme prazer receber os dois, inclusive. Olá, Sérgio. Oi, Renato. Muito bem-vindos. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tudo bem, Thalita? Frio, bom, mas pessoal. Tá bom. Aqui tá um calor, viu? Tá abafado, tá um solzinho aqui em São Bernardo. Ô, Renato, queria começar com você, fazendo até tirando uma dúvida, sabe? Você sabe que isso, é um guia para derrotar o fascismo, né? Algumas semanas atrás eu estava discutindo sobre falas de Bolsonaro, né? E ele falava uma coisa assim: não, eu não vou ser preso, eu não tô mandando mensagem para ninguém, mas eu não vou ser preso, né? Em relação a perder as eleições, a poder ser preso depois, né? E eu brincava que assim, ele tá mandando uma mensagem. Quando ele diz isso, ele tá mandando uma mensagem. Quando vocês escrevem esse livro, Como Derrotar o Fascismo, e publicam um livro como esse, é porque há chances do fascismo não ser derrotado, há chances do fascismo vencer mais uma vez nesse momento que a gente está vivendo, nessas eleições agora de outubro de 2022. Como que você vê esse momento? Por que lançar nesse momento um livro como esse? Então, Thalita, primeiro dizer que assim, há chances, sempre há chances de o fascismo vencer, né? Eles, em vários momentos históricos, da mesma forma como o fascismo foi derrotado, ele também sequestrou populações, sociedades, culturas, em nome de um projeto autoritário e despótico. Então, sim, ele tem chances. E eu acho que aqui no Brasil, né, o Bolsonaro, ele tá num processo de fascistização do país. Ainda tem alguns limites, ainda tem um movimento contrário forte da sociedade civil e das instituições. Mas, se ele se reeleger por mais 4 anos, ele pode implementar esse projeto de forma muito ampla. Ele pode consolidar esse projeto. Então, nós estamos no limite do tempo, né? O tempo social para derrotar de fato o fascismo. Eu acho que eu estou aqui com uma obra, se vocês quiserem, eu vou lá tentar pedir para eles pararem uns 15 minutos. Não está atrapalhando não, fica tranquilo, não está atrapalhando. Ô Sérgio, eu vejo que o livro ele tem um foco bem grande nessa questão da atuação nas redes sociais, né? As redes como um fator muito importante para a derrota do fascismo. E como o Renato coloca, inclusive, a gente está nesse momento em que existe uma possibilidade de derrotar Bolsonaro e esse projeto de poder implementado, né? As pesquisas eleitorais têm mostrado isso. Mas qual é a principal dificuldade que a esquerda, esse outro campo, enfrenta nas redes sociais? Como a gente pode melhorar isso? A esquerda, os progressistas, enfim. Qual é o principal problema? Então, Thalita, essa é a questão que a gente procurou, na verdade, responder no livro. Nós fizemos um guia para que as pessoas que querem derrotar o fascismo, assegurar a democracia, garantir a diversidade no nosso país, voltar a ter alegria de ser brasileiro no mundo que vivemos, a gente precisa se envolver nessa campanha. E aí nós fizemos um guia para combater o fascismo nas redes digitais, que é o principal articulador da campanha do Bolsonaro. Não é o único, mas é o principal. O Bolsonaro, ele conseguiu rearticular forças dispersas que apoiavam a ditadura, fundamentalistas religiosos, empresários que são avessos aos direitos trabalhistas, pessoas frustradas que odeiam as mulheres, misóginos, racistas. Ele juntou tudo isso num bloco onde ele é o líder. E ele atua incessantemente nas redes digitais. E o seguidor do Bolsonaro, ele segue o líder fascista. Ele clica, ele não quer saber se o Bolsonaro fala estupidez ou não. Os fatos não importam. E para enfrentar isso na rede, nós precisamos muita gente na rede,
muita gente que pode estar fazendo uma campanha na rede de informação contra a mentira que ele lança, que pode estar fazendo uma campanha importante na rede de esclarecimento. E aí o nosso guia é isso, é para uma pessoa, para qualquer pessoa que queira atuar contra o fascismo. Tem algumas ideias, né? A terceira parte do livro é a maior parte do livro, é uma parte que dá sugestões da pessoa, junto com suas amigas e amigos, organizarem coletivos digitais para atuar nas redes e derrotar nas eleições. Mas você reparou que o título tem "e sempre", porque derrotar nas eleições é um pedacinho da história. Nós vamos ter que nos manter ativos contra esses caras que querem destruir a democracia. Então, dá para derrotar o fascismo nas eleições? Dá, mas precisa ficar claro, todo mundo que está nos ouvindo. O único jeito do Bolsonaro ganhar essa eleição, eu tenho falado isso insistentemente, é criar uma onda de desinformação, um caos informacional, para subir a rejeição do Lula a um nível semelhante da dele. Porque se tiver uma eleição agora, qualquer pesquisa, Thalita, não é só uma, duas, todas, a rejeição dele é superior a 51%. Ele perdeu a eleição. Então a estratégia dele é uma só, é criar o caos, a confusão. E para isso, cada uma e cada um que está nos ouvindo, é fundamental atuar nas redes. E o nosso guia cumpre tenta ajudar as pessoas a fazer isso. Essa atuação é no combate à desinformação, é ajudando a informar, fazendo o quê, Sérgio? Essa nossa ação, ela combina várias possibilidades, né? É combater a desinformação, é como organizar a campanha de um candidato, porque nós precisamos ter maioria de candidatos eleitos que sejam democráticos, que sejam a favor da justiça social lá no Congresso Nacional. Então, ele tem também como você pode utilizar o Twitter, o TikTok, fazer peças no YouTube. Ele dá uma série de ideias, tanto para você falar, olha, eu vou organizar uma estratégia de combate à desinformação com o meu grupo de amigos e amigas, ou eu vou fazer a campanha de um candidato antifascista. A gente não fala, faça a campanha desse candidato. A gente fala, faça a campanha antifascista. E aí a gente sugere uma série de elementos que podem ser seguidos por uma pessoa que não é especialista, seja em marketing, redes digitais. É uma coisa para a pessoa ter ideias e ter como ela se organizar nas redes. É basicamente isso. O Rovai, eu tenho visto algumas entrevistas suas, né, falando sobre o livro, e você tem falado sobre esse fascismo idiotizado, né, que acontece aqui no Brasil. Porque muita gente faz essa leitura de que, quando se fala em fascismo, você pensa numa estrutura de poder ali, com estratégia, com inteligência, e Bolsonaro seria burro demais para botar isso em prática, né? Então, eu queria saber como que você vê essa figura de Bolsonaro sendo esse grande líder de um movimento fascista aqui no Brasil, sabe? O Bolsonaro não construiu um movimento para ser um grande líder. Não era isso. Na verdade, assim, o Bolsonaro, ele sabia que, por exemplo, com aquele discurso extremamente radical de direita, dificilmente ele teria alguma chance. Ele queria separar um nicho do mercado político para que pudesse se reeleger deputado algumas vezes, e com isso eleger seus filhos, esposas, ex-esposas, alguns amigos, num movimento absolutamente radicalizado. Então, ele sequer nunca estudou. Ele é um cara raso do ponto de vista da sua atuação parlamentar. Ele ficou 28 anos, ele sequer fez projetos, Thalita, de extremo, que o vinculassem a essa pauta que ele defendia. Chegou a dar declarações de que poderia votar no Lula. Então, assim, é um cara absolutamente um fisiologista clássico.
Só que, com o movimento de 2013, com o crescimento do discurso da antipolítica, depois da eleição de 2014, e aí com os questionamentos ao mandato da Dilma, digamos assim, os partidos tradicionais, as lideranças tradicionais, foram sendo desmoralizadas todas aos poucos. Na tentativa de destruir o PT, a Lava Jato e os tucanos na época e outros destruíram o sistema político e abriram espaço para essa figura caricata, que é o Bolsonaro, que vem aí, é assumido, porque havia muita resistência nas Forças Armadas para assumir o Bolsonaro. Eles tentaram, inclusive, lançar outras pessoas antes de fechar com o Bolsonaro. É que ele começou a crescer nas pesquisas. Mas eles falavam em outros nomes, o próprio General Heleno, o Souza Cruz, eles tinham outros nomes na parada para tentar convencer o Bolsonaro a sequer sair candidato. Esses caras assumem ele como candidato, numa lógica do partido militar, e a Lava Jato se associa no final, já quase no final do primeiro turno, os evangélicos entram também, saem da candidatura Alckmin e aderem. Então foi um movimento que foi sendo aderido e se transforma nessa gosma podre, né, que hoje, de alguma maneira, sufoca o país, né? O Bolsonaro, nesse período, ele criou instrumentos para se tornar esse líder autoritário? Sim. Né? Quando eu falo, né, que é um movimento oportunista e bastante idiotizado, é nesse sentido. Porque por exemplo, é um movimento que se caracteriza, por exemplo, por ganhar uma eleição usando uma madeira de piroca como elemento, né, de denúncia. Se você for imaginar, ou discutindo com alguns dos seus defensores, falando que a Terra era plana, né? Destruição de qualquer racionalidade. E não era uma coisa que se construiu socialmente. Então, aí, só que depois esse pessoal foi entrando num jogo, se organizando. Hoje ele tem as milícias, hoje ele tem as Forças Armadas, hoje ele tem um setor evangélico muito forte, hoje ele tem segmentos empresariais fortíssimos. Esse movimento está se segmentando e aí sim os riscos passam a ser muito grandes, porque boa parte da desorganização desse governo, nesses primeiros anos aqui, 3 anos e pouco, é também por isso, por ser alguma coisa que não sabia muito bem o que era. Ele fecha um acordo com o Centrão no meio do governo. Só que agora eles estão sedimentando a coisa. Mais 4 anos é de extremo risco. Extremo risco. Ô Renato, como que você vê especificamente esse momento de Bolsonaro, né? Porque há quem diga que ele está desesperado por conta do resultado das pesquisas eleitorais. E daí, por conta disso, ele vai acelerar esse projeto de fascistização do seu governo, do país, enfim. Ele está acuado de alguma forma, fica criando espuma, né? Então fica criando factóides para estar aparecendo sempre. Como que você está vendo esse momento de Bolsonaro? Ele pode, de fato, radicalizar ainda mais? Eu e o Serginho temos até opiniões distintas em relação a isso, né? Eu acho muito difícil haver um golpe com alguma, digamos, semelhança do que a gente já teve aqui com os militares assumindo o poder. Acho muito difícil, acho que não tem condições objetivas para que isso se concretize agora, neste momento, neste processo eleitoral. Pode ser que daqui a 2 anos isso tenha, né, no meio do mandato dele, no segundo, se ele ganhar, isso pode acontecer. Eu acho que ele tem objetivos de vitória nesse processo eleitoral. Ele vai jogar tudo para ganhar essa eleição, mas uma derrota para o Lula não o tira do jogo político, né? Ele pode sair muito grande mesmo perdendo para o Lula. Então, também não acho que ele vai, assim, tentar qualquer maluquice, assim. Então, acho que ele preferirá ficar com seus filhos na política, sua família, com uma quantidade de militantes, e
garantindo as Forças Armadas que seriam, de alguma forma, avalistas da sua permanência no jogo político, né? Poderiam não fazer um golpe, mas, ao mesmo tempo, não permitiriam que o prendessem. Eu acho que essa é a tendência, mas concordo já, em outro lado, com o Serginho, assim, ele vai apostar na confusão. A aposta da confusão é um clássico desses líderes como o Bolsonaro. O Trump tentou isso. O Trump, né, tentou um Capitólio. Imagine aqui no Brasil com uma democracia menos robusta. Ô, Sérgio, o Renato que cantou, você tem uma opinião contrária, então agora eu quero te ouvir sobre o mesmo assunto. Você acredita numa já para não parecer que os aqui dois no têm a Brasil? mesma opinião, né? Não, isso é normal. A minha avaliação, Thalita, é o seguinte: o Bolsonaro, ele cometeu inúmeros crimes. Ele e boa parte do seu governo cometeu inúmeros crimes. Eles podem tentar fazer esse acordo que o Renato rapidamente falou, podem, mas o melhor jeito deles fazer esse acordo é colocar as tropas de prontidão. E é o que eles estão fazendo. Ele já vacinou. Olha, se eu perder a eleição é porque eu ganhei. É porque eu fui roubado. Ele já vacinou. Ele diz, não há hipótese de eu perder a eleição. E é óbvio que qualquer pessoa que soma 1 com 1 sabe que ele já perdeu a eleição. Ele não tem nada a apresentar. Mas eles têm muitos privilégios a garantir nesse governo. Eles têm muitos privilégios. Ele tem esses generais de terno, ele tem inúmeros oficiais, ele tem gente ganhando o que não deveria ganhar. E ele colocou muito, ele fez isso intencionalmente. Uma ideia que não é de política pública, não é de projeto de país, é de proteção dele e da sua família. Aliás, uma palavra que some do dicionário político agora, e é o Bolsonaro que pratica como nunca vi na história desse país, é o nepotismo. Ele traz a família dele e só faz coisas para a família. E ele é um cara nepótico. Então, o que está acontecendo? Ele não precisa de todo o exército. Eu tenho falado isso. Eu acompanho o exército, não é meu foco de estudo, mas eu leio muitos documentos do exército há muito tempo. Acompanho muito isso. E eu vejo que tem a doutrina de que, consolidada após o golpe de 64, eles consolidaram uma doutrina que existia, de que o exército não se divide, tá? Então, o que acontece? O próprio golpe de 64 foi a última... Tinha o terceiro exército que poderia defender a legalidade, mas isso acabou. Eles limparam o exército. Agora, então, dado essa situação, essa doutrina Góes Monteiro, né, que é o general do Estado Novo, que deu um golpe com base numa carta falsa de um coronel chamado Olímpio Mourão Filho, o Plano Cohen, que era uma farsa, era um fake news sem internet. Esses caras são especialistas nisso. Então, eles são especialistas em criar confusão. Eu queria lembrar do Rio Centro. Eles iam pôr uma bomba, que eles também são incompetentes. Explodiu no colo do capitão e do sargento. Se não, o que seria da história do Brasil com 10 mil mortos ali? E aí eu digo, basta uma ou duas guarnições importantes que coloquem o tanque na calçada. E aí a confusão está armada. E o exército não vai ser que nem lá na Turquia, que o Erdogan pega uma outra parte do exército e enfrenta os golpistas. Não vai ser assim. Aqui, esses caras não querem fazer nada. Então, o Exército lançou o projeto da nação. Eu li o projeto que eles lançaram, uma parte do Exército, a fundação do Vilas Boas. Rapaz, se você... leiam isso, é assustador. Se esses caras aplicarem esse projeto de nação no Brasil... Cara, nós estamos perdidos. Eles querem tirar a autonomia universitária, eles falam em colocar dinheiro na ciência e tecnologia, mas eles nem sabem onde o apito toca, eles não falam. Aliás, aparece uma vez a palavra inteligência artificial, mas eles têm um capítulo de enaltecimento do ruralismo. Eles falam de
destruir as ideologias radicais nas escolas, no ensino. Eles falam de cultivar um patriotismo, mas é para entregar a Amazônia, é para destruir o SUS, é para cobrar em universidade. Gente, esse projeto é o projeto que ataca, diz o maior inimigo, inclusive, é o globalismo. É um projeto do Olavo de Carvalho que odiava os militares, eu sei disso. Mas é um projeto olavista, é um projeto reacionário, um projeto que não tem base nenhuma, uma tragédia. Esses caras, eles fazem isso e querem isso. Então, tem muito jogo, pode acontecer antes, num convescote, pode acontecer antes numa armação, pode acontecer durante e pode acontecer que aí a música tá já cantada antes, né? O esquema Capitólio nos Estados Unidos. É dizer, olha, eu perdi a eleição, mas não perdi. E você acha que eles vão perder essa oportunidade de fazer isso? Esses caras não valem... eles não têm nenhum espírito democrático. Eles são fascistas. Por isso que a gente nomeia o bolsonarismo de fascismo. É isso. Como o Felipe Neto tem falado... Hoje, quem está com o Bolsonaro não tem desculpa, gente. Olha o que ele fez com o Brasil. O que ele vai apresentar? O que ele pode apresentar dizendo eu melhorei o meio ambiente, as condições de sustentabilidade, eu melhorei a educação, eu melhorei a saúde, eu investi em ciência e tecnologia. Ele não tem nada a apresentar, a não ser destruição, corte, dinheiro para banqueiro, dinheiro para ruralista, dinheiro para... Hoje o Exército tem a verba, as Forças Armadas têm a verba do MEC. É um negócio assustador. Hoje o INPE, ele traz o Elon Musk aqui, Thalita, só que o INPE, que fazia as análises da Amazônia, tem, olha só, tem um orçamento de 2,5 milhões de reais. Não é que ele teve um corte, ele tem um orçamento assim... Quer dizer, é uma piada que esse cara fez. É uma piada, ele não tem nada que apresentar. Então, nós temos que ficar muito espertos, porque tem gente aí que não faz análise de conjuntura internacional, mas que quer manter os seus privilégios. Então, nós temos que ficar muito, muito espertos, muito, muito organizados. É isso. Deixa eu trazer uma informação antes de fazer uma última perguntinha para o Rovai, que é o seguinte, pessoal, subiu para 21 o número de mortos ali na Penha, né, no Rio de Janeiro, por conta daquela ação que envolveu as polícias, a Polícia Federal, Militar e a Polícia Rodoviária Federal também. Inclusive, o Ministério Público Federal está fazendo um questionamento sobre o número de agentes que participaram dessa operação, a qualificação desses agentes, um relatório final para entender do que se tratou essa operação. E, inclusive, 21 entidades já soltaram um documento pedindo cessar-fogo ali naquela região, porque os tiroteios continuam e é isso, subiu para 21 o número de mortos ali na Penha, no Rio de Janeiro. Morro da Penha, né, o nome do local. Rovai, para finalizar, eu queria que você desse uma palavrinha sobre o papel do jornalismo independente nesse combate ao fascismo, sabe? Porque às vezes a gente até faz uma autocrítica, quero ouvir de você aí com a revista Fórum também, em relação a reverberar demais a voz de Bolsonaro, reverberar as baboseiras que ele fala, sabe? E qual é o papel? É realmente continuar fazendo essa crítica contundente, assim, sempre constante de tudo que Bolsonaro fala? Ou puxar para uma discussão mais construtiva de como superar esse momento? Qual a sua avaliação sobre como o jornalismo independente deve agir nesse processo de derrota do fascismo? Eu acho engraçado, Thalita, porque assim, há uma certa... digamos assim, um certo espaço da opinião pública, dos partidos, né, que eles se preocupam muito mais em pautar o que a mídia independente está fazendo do que agir nas suas esferas de atuação, né? Assim, o Bolsonaro é presidente da República. Se ele, por exemplo, fala que vai
impedir o aumento da gasolina até outubro, é a notícia, que nem ele acabou de falar. Eu tenho que cobrir a notícia. Não posso questionar. Quem tem que fazer o serviço deles, questionar o Bolsonaro, são os deputados, é o movimento social, é o movimento sindical. Né? Vocês estão... Tem às vezes eleitores que cobram da gente assim, não leio mais a Fórum, porque vocês continuam falando do Bolsonaro. Eu falo, amigo, não lê, entendeu? Vai ler, sei lá, o Milha do Papa. Não dá, quer dizer, essa tentativa de interdição do jornalismo também do nosso campo, além de ser bem desqualificada, porque ela não tá ali, não tem como se basear em nada que exista na história da imprensa mundial. Simplesmente você ignora um presidente da República e faz jornalismo sem citá-lo. Agora, evidentemente, todos nós temos que tomar cuidado para não entrar em todas as propostas e pautas que eles conduzem. Tem coisa mais importante que a outra? Sim. A gente tem que tentar cobrir, mas os partidos têm que tentar, muito mais do que a imprensa alternativa, fazer essa distinção. Quando um deputado vai lá, responde, ele está fazendo muito mais que a gente, sabe? Às vezes a gente noticia, inclusive, o que esses mesmos deputados que vão lá depois reclamar no Twitter estão fazendo contra o Bolsonaro. Então, eu ouço, enfim, às vezes tenho paciência, tem vezes que não respondo, mas fico pensando assim, porra, velho, se esse pessoal fizesse cada um na sua entidade de classe, no seu mandato, sabe, na sua igreja, o seu trabalho direitinho, deixa o jornalista cuidar um pouco deles, né? Tá bom. Perfeito. Pessoal, foi um prazer ouvi-los aqui, viu? Conversei sobre esse guia manifesto que está sendo lançado, Como Derrotar o Fascismo em Eleições e Sempre, lançado pelas editoras Veneta e Edra, inclusive é só entrar no site das duas editoras, Veneta, eu já entrei ali, dá para achar facilmente o livro, tá bom? E é escrito pelo Renato Rovai, diretor da Fórum, da revista Fórum, e o Sérgio Amadeu, sociólogo, professor da UFABC. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada, Renato. Bom trabalho para vocês por aí. Até uma próxima. Valeu, Thalita. Até. Beijo. Valeu. Obrigada. Tchau. Beijo para os dois. Até. Tchau.